pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo, Simone Eusébio no Ateliê Jurubeba. Hoje eu vim mostrar uma peça de Páscoa, já deu para imaginar, né? Eu tô aqui com orelhinhas de coelho. Vamos jogar as orelhinhas para trás, porque eu quero mostrar para vocês hoje uma peça para Páscoa. Ainda dá tempo, ainda temos 15 dias pela frente, dá para você fazer sua peça piloto, anunciar para os clientes, porque é agora que eles vão comprar as peças para Páscoa. Então vamos sair daquela mesmice de chocolate e vamos colocar, olha, peças lindas à venda. Só que a novidade hoje é essa daqui, ó. É essa bolsinha coelho. É uma bolsa saco com alça de pérola, se você quiser, claro, mas você pode escolher uma alça comum, de sintético, uma alça trançada, do jeito que você quiser. Mas nessa aula eu vou ensinar a fazer essa de pérola toda lindinha. Olha que gracinha, gente. E é uma bolsa saco com fechamento de cordão. Ó, vou mostrar pra vocês que nessa daqui eu coloquei botão de imã. Tem fechamento de cordão. É boca ampla. Aqui eu coloquei um enchimentozinho para ela ficar mais cheinha, para você ver ela arrumadinha. Aí na hora de fechar, ó, puxa um lado, puxa o outro, acerta a boquinha e fica essa fofura com esse rabinho aqui. Olha que coisa mais linda. Tá vendo? Olha que fofura, gente, esse rabinho, que delícia, bem presinho aqui. Eu ensino a fazer o rabinho, ensino a fazer o fundo, ensino a fazer o forro. A boquinha dela, ó, forradinha de pelúcia até aqui dentro. Tem um botão de imã aqui para quem prefere prender mais a bolsa, tá? Hoje a gente vai fazendo a pelúcia, mas eu quero mostrar para vocês que é o mesmo processo no sintético, tá vendo? Aqui eu usei um curvim de 1.0 com fundo de malha, mas poderia ser um 0.8, ficaria até melhor trabalhar com 0.8 aqui. Nessa daqui eu fiz um desenho com rebites, só para mostrar qual que é a frente, já que os dois lados são iguais. Então eu designei a frente com esses rebites em forma de coração. Como você fez isso, Simone? Eu peguei um papel, uma folha, dobrei ela no meio e recortei, sem fazer desenho nem nada, recortei um meio coração. Quando eu abri, tinha um coração perfeito. Eu coloquei ele aqui em cima e fui fazendo pontinhos com lápis, com uma distância aproximada a mesma de um para o outro. Eu usei esse marcador aqui, ó, e fui colocando em volta para poder marcar a posição e ficar mais ou menos uma boa distância, uma distância exata entre um rebite e outro, e ficou esse coração perfeitinho aqui. Aí, essa alça que eu fiz para ela é a mesma alça que eu vou usar para de coelhinho, com essa proteção de ombro, rebites para prender aqui na lateral, e uma alça de mão, que também pode ser essa de corrente de mão para de coelhinho. Então, olha que lindo que ela fica na lateral, gente. Você coloca aqui no ombro e segura aqui com a mão. Tá vendo? Aqui você pode fechar mais, ó. Olha, pode fechar mais. E fica linda, uma linda bolsa. Aí, na hora que você for pegar a bolsa para pôr na mesa, você pega aqui pela alça de mão. Olha que chique, né? Vamos tirar essa alça de ombro e colocar na de coelhinho para vocês verem, porque a de coelhinho é a paixão da aula de hoje. E tá aqui essa fofura, que nesse caso eu usei alça de mão de pérola, mas também é removível, você pode trocar. E tem rabinho, gente. E tem rabinho. Ai, meu Deus, em homenagem à Páscoa. Se a cliente pedir sem rabinho, vai fazer uma pelúcia para ela sem rabinho. Mas se ela quiser com rabinho, para dar de presente para uma mocinha agora na Páscoa, para ela mesma, que amor. Olha aqui o cordãozinho. E ela tá apaixonante, gente, apaixonante. Olha que fofura. Eu achei o máximo. É a primeira bolsa saco que eu vou apresentar para vocês. Mas eu sei que na pelúcia é difícil de enxergar. Então eu fiz ela no sintético para vocês verem o resultado. Não usei vivo nessa peça, ó. Tá um pouquinho amassada aqui, mas não usei vivo e ela ficou perfeita. Porque eu sei que muita gente não gosta de vivo, então fiz uma peça sem vivo, sem viés e linda, linda.
E aí, comenta aí comigo qual você gostou mais, da de sintético ou da de coelho. De qualquer forma, é a mesma forma de fazer as duas. A diferença é que essa daqui eu usei a parte menor do molde do lado de fora e a parte maior do molde como forro. Nessa daqui eu usei a parte maior do molde pro lado de fora e a parte menor do molde pro lado de dentro. Portanto, essa daqui, essa virada que você tá vendo aqui, ó, nessa daqui tá pra dentro. Essa virada tá pra dentro, porque eu não quero que apareça o forro. Eu quero que apareça somente a minha pelúcia, tá? Então, eu vou apresentar os materiais para você. Lista de materiais e o molde, que é só do fundo, tá? Vai estar aí disponível para você na descrição do vídeo. E lá no grupo Bolsa Terapia, no Telegram, os links estão aí na descrição. Eu tô apaixonada pelas duas. As duas já são minhas. Então tá, gente, vamos pra aula. Então, pessoal, tô aqui com as minhas orelhinhas de coelho. Vamos começar a nossa bolsa, que é uma bolsa saco, que a gente pode usar para outros modelos, mas hoje nós vamos fazer de pelúcia para o tema de coelhinho, tá bom? Então, vou mostrar o material para vocês. Primeira parte que eu quero mostrar é o fundo. Olha o formato do fundo. Eu ainda não costurei, então toda vez que você cortar a pelúcia, você faz uma costura de pesponto em toda a volta dela, para ela não ficar desfiando. Então, eu tô tomando muito cuidado para movimentar, mas ela, ó, já começou a desfiar aqui, ó. Então, toda vez que você cortar a pelúcia, tanto a pelúcia que sobrou, quanto a que você vai usar, você vai fazer uma costura de arremate em volta de toda ela. Eu ainda não fiz, vou fazer aqui com vocês, para vocês não esquecerem. Esse fundo tem molde para dar certinho com o espelho, então é esse molde aqui que vai estar junto à lista de materiais para você, aqui na descrição do vídeo, para você fazer o download. Ou lá no grupo do Telegram também, nós temos um grupo e um canal. No canal tem os moldes já disponíveis, já baixados para você. Você não vai precisar ter que fazer download através da minha nuvem, lá no Telegram, se você participar do canal. Mas se você preferir, aqui na descrição do vídeo tem o link para você fazer o download direto da minha nuvem. Então vai ter esse arquivo aqui, que é o fundo, e a lista de material para vocês. O único molde que vai ter dessa bolsa é isso aqui, tá? Então, deste mesmo tamanho, a gente vai cortar um forro. No caso aqui eu tô usando o nylon 70 resinado. Você escolhe o forro que você quiser. Vou usar um EVA de 2 milímetros, 1 centímetro menor do que é o tamanho daquele ali. Aquele ali tem 25 por 15. Então, aqui eu cortei 23 por 13 para poder fazer uma estruturação no fundo. Uma pequena estruturação, que nessa peça a gente não vai usar vivo, tá? Nem vivo, nem viés, para alegria de vocês, que eu sei que muita gente não gosta. Então, ó, forro uma vez no molde, fundo uma vez no molde, que seria o principal, e uma vez também no estruturador, que é o EVA. Uma outra parte que a gente vai usar é 15 por 15 da pelúcia. Olha, essa pelúcia que eu tô usando é alta, mas você pode usar a pelúcia baixa também. Vai ficar lindo na pelúcia baixa. Então, aqui eu arredondei as pontas com cone de linha, olha. Do avesso dá pra você ver melhor. Para ele não ficar exatamente quadrado. Mas a gente vai deixar pra fazer esse aqui por último, que é o rabinho do coelho, que a gente vai colocar na bolsa para fazer aquele charme bem legal, para dar o tema mesmo de Páscoa que a gente tá querendo. Então, a gente vai usar ele. E vamos usar assim, ó, um chumaço de fibra siliconada ou manta acrílica, o que você tiver, tá? Para poder fazer o enchimento. Eu acho que a gente nem vai usar isso tudo, eu peguei muita. A gente vai usar um pouco menos, porque a gente não quer um rabinho bem redondo, a gente quer um rabinho achatado. Então, 15 por 15 arredonda as pontas, tá bom? Vou até reservar ele aqui do lado, porque vai ser a última coisa que a gente vai fazer. Outra parte que a gente vai usar é o forro da parte de dentro. Então, vai ser também no nylon 70 resinado, 2 vezes de 36 por 22. Deixa eu só conferir. 36 por 22, 2 vezes, ó. 2 vezes, tá? Ele é o nylon 70 resinado que eu estou usando, mas você pode usar o forro que você desejar. Até tricoline, se você preferir, tá? Vai dar o mesmo efeito. 2 vezes 22 por 36. E do principal, que é a nossa pelúcia, 2 vezes de 36 por
36 por 32, então ele vai ter 10 centímetros a mais. 36 é a nossa largura da bolsa e 32 é o comprimento, que a gente vai fazer assim, o canalzinho pra dentro, para poder fazer o acabamento puxadinho, bonitinho, tá? 2 vezes, ó. 32 por 36, 2 vezes na pelúcia. E pra alça, Simone? Pra alça, eu resolvi nessa peça fazer uma alça meio corrente, meio sintético. Então, a parte que vai ficar no ombro é sintético e a parte que vai ficar na lateral é corrente. Olha que linda! Então, a gente vai usar 2 vezes corrente de 40 centímetros. Esse elo que eu tô usando é de 1 centímetro, mas você pode usar a corrente que você preferir. De um lado, ó, eu coloquei aqui um mosquetinho. Do outro lado, eu coloquei uma meia argola de 2,5 centímetros. E eu vou mostrar pra vocês que a gente vai fazer isso 2 vezes. Então, nesse eu já preparei e esse nós vamos preparar juntos. 40 centímetros também. Um mosquetinho também. Esse mosquetinho tem 1 centímetro aqui, ó. E uma outra meia argola de 2,5. E eu vou mostrar pra vocês como preparar essa alça pra ficar muito bonita, tá? A gente vai fazer isso juntos depois. Outra coisa que eu vou usar são 2 argolinhas de 1 centímetro, olha. Essa argolinha de 1 centímetro vai ser o que eu vou colocar na lateral para poder prender a minha alça, tá? Então, eu vou usar 2 tirinhas também pequenininhas, de 4 por 1. 2 tirinhas pequenininhas para poder prender essas 2 argolinhas na lateral da bolsa para depois eu prender o meu mosquetinho, tá? Fica bem forte, fica resistente, mas não precisa ser argolinha desse tamanho. Pode ser a argola que você tiver, de 1,5, de 2 centímetros. Eu gosto dessa pequenininha para ela ficar discreta na bolsa e sumir no meio da pelúcia. Vai dar muito certo, mas se você não tiver, você pode usar uma um pouquinho maior, não tem problema. 2 vezes dela, tá? Vou até deixar ela aqui em cima para eu não perder. Outra coisa que eu vou usar é ilhós. Eu vou usar o ilhós número 0 para poder a gente colocar as cordas e fazer o fechamento da bolsa saco. São 4 ilhoses. Esse ilhós que eu tô usando, ele tem 2 partes. Então, na frente fica essa que tem profundidade, ó. E na parte de trás fica essa. A gente vai colocar 2 de cada lado e eu vou mostrar pra vocês na hora da aplicação como medir, tá? Qual a distância pra você colocar um do outro, tudo certinho e a posição. Então, são 4, porque são 2 de um lado e 2 do outro. Nesses ilhoses, vai passar um cordão. Eu vou trabalhar com este cordão aqui, ó. Mas você pode trabalhar com cordões mais trabalhados, você pode fazer cordão de tirinha de couro, tá? Eu vou usar esse que já tá pronto e a gente vai trabalhar 2 vezes com 1 metro. Então, já vou cortar aqui de uma vez, porque eu não cortei. 2 vezes de 1 metro. É o tamanho que eu vou precisar. Então, de cordão, nós vamos precisar de 2 metros para cada bolsa. Ó, 2 vezes de 1 metro. Esse tamanho de cordão dá certinho para passar no ilhós número 0, tá? Olha aqui. Então, precisa ser 1 metro e precisa de ser 2 vezes. Então, 2 metros no total, tá? Vou deixar ele cortadinho aqui, depois eu mostro pra vocês como a gente aplica isso também. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar com vocês. Alça de mão. No caso da pelúcia, a gente vai fazer uma alça de mão de pérolas. Então, eu vou mostrar pra vocês que eu tenho aqui um saquinho cheio de pérolazinhas, só pra inventar moda. Eu vou colocar uma alça de mão com essas pérolas brancas. Nem sei se vai combinar muito bem, mas eu acho que pelúcia, pérola, eu acho que vai ficar bacana. Mas você pode colocar uma alça de mão também com a mesma corrente. Então, você pode usar aqui, ó, outra corrente de 40 centímetros para fazer a alça de mão. Então, você usaria 3 vezes 40 centímetros. 2 vezes para alça de ombro, 1 vez para alça de mão, que vai ficar lindo também. Essa daqui eu vou deixar para bolsa de sintético e hoje nós vamos fazer uma de pérola para ficar bem bonitinho e bem feminina a nossa bolsinha de coelhinho, tá? Mas também é dispensável, não é obrigatório ter alcinha de mão. É mais uma invenção minha e é
a critério. Faça a alça de mão se quiser, tá bom? Ou você pode fazer só a de mão, não fazer a de ombro, né? Então, vamos começar a trabalhar. Deixa eu colocar meu óculos. Ó, ficou bom, de óculos e de orelha. Então, ó, primeira coisa que eu tenho que fazer, que eu ainda não fiz, é costurar ao redor de toda a pelúcia. Então, a gente costura ao redor de toda a pelúcia para fazer um pesponto e ela parar de desfiar, tá? Você pode costurar do avesso mesmo. Aumenta o ponto, coloca um ponto maior para andar mais rápido. Cuidado para ela não ir enrugando, então nem comece com retrocesso, para não correr risco de você enrugar a pelúcia e não ter jeito de puxar de volta depois. Então você tem que segurar com precisão para você não enrugar a pelúcia e para você não esticar a pelúcia. Da mesma forma que eu fiz nesse, eu vou fazer em todo o resto do material. Aí você me pergunta, Simone, é mesmo necessário? Sim, indispensável, tá? Você fazer essa costura, senão a sua pelúcia vai desmanchando toda. Então, tanto aqui na peça quanto na sua pelúcia que sobrou, você tem que costurar, senão quando você for usar de novo, ela já desmanchou toda, tá bom? Então, agora, nós vamos fazer a colagem da estrutura aqui no fundo, ó, pra gente não esquecer. Como a gente tá trabalhando com pelúcia, você pode usar cola de silicone, tá? Você pode usar a cola que você desejar. Eu vou tentar colar mesmo com a cola de contato, porque é a cola que eu tenho aqui perto agora. E o EVA cola bem com cola de contato. Mas aqui você poderia usar qualquer outra cola, de silicone, cola de artesanato universal, tá? Vamos passar cola no verso do EVA e vamos passar cola também no verso da nossa pelúcia fundo. Eu prefiro colocar a estrutura no fundo exterior do que no fundo interno, mas fica a seu critério. Vamos deixar secar um pouquinho. Enquanto ele seca pra gente poder colar, eu vou cortar aqui 2 tirinhas de 1 centímetro pra gente fazer aquelas argolinhas laterais. Aqui eu tô com um pedaço de montana, mas pode ser qualquer material, tá? Pode ser um 08, sendo forte, fundo de malha. Pode ser até um pedaço do barbante que você tá utilizando. Eu peguei aqui 2 pedacinhos de 5 por 1, ó, 2 tirinhas de 5 por 1 de montana. Eu tô usando montana, você pode usar um outro sintético resistente, tá? Pra gente colocar essas argolinhas aqui que eu falei, ó. Olha eu colocando as argolinhas. Então, 5 por 1, 2 vezes, tá? Ó, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai pegar uma das partes, nós vamos medir 7,5 centímetros. Pode ser 8 centímetros. 8 centímetros na base de 36, tá? Então, você vai olhar aqui. Esse comprimento aqui tem 36, ó. Nessa parte do 36, eu meço pra cá, pra baixo, 8 centímetros. Eu vou costurar esse rabicozinho aqui do lado. 8 centímetros da base pra baixo. Deixa eu ver se essa luz já tá ao mínimo aqui. Tá.
Vou mostrar pra vocês, tá? Então, ó, aqui tem 36, aqui tem 32. Eu contei 8 daqui pra cá e eu coloquei a minha argolinha assim, ó. Tá vendo como que eu prendi? Com ela pra dentro aqui, tá bom? Vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui, 8 centímetros também. Elas têm que ficar na mesma altura pra ficar proporcional. Ó, então aqui, ó, 8 daqui pra cá, na parte que tem 32, aqui tem 32. E na parte que tem 36, fica aqui, ó, essa é a parte de cima e a outra vai ser a parte de baixo. Agora, eu vou aproveitar que minha cola aqui secou, só vou prender aqui meu EVA aqui no fundo, de modo que sobre um pouquinho pra cada lado. Tá vendo? Ele cola, gente. Colou, tá? Colou e estruturou. Agora vamos guardá-lo. Nessa parte aqui, a gente vai juntar a parte que tem 36 com a parte que tem 36, assim, ó. Bem certinho. E vamos costurar na altura de 32. Pode ser um pé de máquina. E tem que deixar essa argolinha lá pra dentro. Então, ó, frente da pelúcia com frente da pelúcia. Nós vamos pegar esses dois espelhos e costurar onde tem 32 centímetros. Não vai costurar onde tem 36, tá bom? Onde tem 36 é a boca da bolsa. Pode usar um pé de máquina, use pontos pequenos agora. Eu vou usar ponto número 3. Um pé de máquina e costura de fora a fora, garantindo que tá costurando as duas camadas. Eu tô usando aqui linha de nylon branca, mas você coloca uma linha creme, uma linha mais da cor da sua pelúcia. Eu sempre coloco uma linha contrastante para poder mostrar melhor para vocês. Então, aqui, ó, eu costurei uma lateral. Tá vendo? E ficou aqui. Por que tem que ser cortado assim, Simone? Eu não posso cortar só um comprimento grande e fazer uma costura só? Por causa dessas argolinhas da lateral que a gente precisa para colocar as alças. Então, tem que ser 2 espelhos por causa disso. Na hora de costurar aqui, lembre de jogar a pelúcia aqui pra dentro, ó. Eu esqueci de falar isso com vocês. Jogue a pelúcia pra dentro, pra na hora que você costurar, ficar bonitinho, não ficar um buraco no meio da costura. Olha como é que ficou legal. Tá vendo? Deu continuidade. Então, a sua pelúcia tem que ficar assim, ó, jogadinha pra parte contrária da costura. Agora, do outro lado, a mesma coisa, de fora a fora. Retrocesso no início, no comprimento, tá? De 32. Você vai prender frente com frente da pelúcia. Outra coisa que você já pode fazer aqui é colocar o fundo. Então, no fundo, a gente pega essa parte aqui de comprido e acha o meio, daqui de cima e daqui de baixo. Porque esse meio vai ter que bater com as costuras laterais. Então, você faz um pequeno piquezinho, que não tire aquela costura de segurança que você fez. Piquezinho aqui
Na pelúcia é difícil, né, de ver, mas aqui do avesso, olha, eu consigo ver que aqui eu fiz um pique, ó. Então, esse pique eu vou colocar aqui dentro, ó. Mas você tem que pensar um negócio. Se aqui em cima tá a alça, o fundo vai aqui embaixo. O mais longe do prendedor da alça possível, tá? Não confunda isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, costura lateral com pique. E vou clipar. Pode colocar vivo se você desejar, mas não é necessário. Só se você quiser, tá bom? Eu gosto muito de vivo, mas eu vou fazer essa peça sem vivo para você ver que fica muito fofa. Ela sem vivo fica mais fofinha, mais parecendo um bichinho de pelúcia. Tanto nesse modelo de coelho quanto no modelo de sintético, você coloca o vivo se quiser, não é obrigatório, tá? Então, você vai aqui, ó, primeiro acerta as duas pontas que você marcou, depois você acerta todo o contorno, jogando sempre a pelúcia pra dentro, pro lado oposto de onde vai ficar a costura. Tá vendo? A pelúcia não pode ficar assim pra fora, despenteada. Você vai empurrar ela pra dentro. Pra na hora que fizer a junção, ela ficar bonitinha, tampando a costura. Agora do outro lado. Só acertar, que a medida já tá certinha. Lembrando de não esticar a pelúcia na hora que estiver fazendo esse encaixe. Ó, clipei tudo, venho pra máquina, costuro. Vou costurar com essa parte aqui pra cima, fica mais fácil de visualizar. Um pé de máquina. Retrocesso e ponto pequeno. Número 3 no caso da minha máquina, tá? Pelúcia é muito fácil de costurar. Eu poderia aqui estar usando uma linha de poliéster, já que a pelúcia é um tecido. Mas eu tô usando linha de poliamida, que é a que eu sempre uso para fazer minhas bolsas mesmo, não tem problema. Porque também o meu forro é sintético, vai ser de nylon, né? Mas aqui você pode muito bem fazer essa peça com forro de tricoline, usar a linha de poliéster, tá? Para os apaixonados em tecido. É a primeira bolsa saco que a gente faz aqui no canal. Aí eu resolvi fazer o tema coelhinho, mas dessa mesma forma, com essas mesmas medidas, você faz ela em sintético. Vou enfiar a mão aqui por dentro para garantir de que não ficou parte nenhuma descosturada. Vamos virar pra gente ver como é que ficou o fundo? Olha que fundo redondinho. Olha que bolinha, gente, que tá a bundinha do nosso coelho. Olha. E aqui em cima, ó, tá os dois prendedor da alça. Tá? Aqui em cima, ó. Então, pode desvirar de novo. E agora nós vamos partir pro forro. No forro nós vamos fazer a mesma coisa. Pegar as duas partes. Você escolhe qual vai ser o seu principal. Eu vou querer que o meu principal seja esse lado brilhoso. Eu vou preferir assim, mas nesse sintético você pode escolher ou o lado crespo ou o lado brilhoso.
Como eu vou colocar pérola e tal, eu vou usar o brilhoso como principal. Então, eu coloco brilhoso com brilhoso e vou costurar aqui, ó, o comprimento de 22 centímetros, tá? De fora a fora, um pé de máquina. Ponto pequeno, começa com retrocesso. Um pé de máquina. Um lado já foi, agora o outro lado, muita atenção, porque o outro lado a gente não vai fechar ele todo. A gente tem que deixar uma abertura pra gente desvirar a bolsa. A gente não vai desvirar ela pelo fundo, a gente vai desvirar ela pela lateral. Por que, Simone? Porque o fundo é arredondado, depois vai dar mais trabalho pra fechar. Então você vai vir aqui, ó, costurar uns 4 centímetros, termina com retrocesso. Tá vendo? Costurei aqui, ó, até aqui. Agora eu vou saltar essa parte toda e vou costurar também aqui no final mais uns 4 centímetros. Dessa forma, eu vou ficar com mais ou menos uns 15, 14 centímetros para poder desvirar essa bolsa. O que não vai ser difícil, já que a pelúcia é molinha, tá? Então eu vou conseguir desvirar ela com facilidade depois. Então aqui na lateral eu não fecho tudo, isso é importantíssimo. Eu fecho o início e fecho o final e deixo uma abertura pra gente desvirar a bolsa depois, tá? Que aí a gente vai ter uma liberdade depois de colocar o fundo. Mas não é agora também não, a gente não vai colocar o fundo agora. A gente coloca o fundo depois. Agora o que que a gente tem que fazer? Vamos virar pro lado direito esse forro. Se você quiser colocar um bolso interno, você tem que colocar agora. Se você quisesse colocar aqui dentro, ó, um bolsinho de celular, alguma coisa, você colocaria agora. Eu não vou colocar. E vou colocar aqui, ó, frente do meu forro, com frente do meu sintético, com frente da minha pelúcia. Vou juntar as laterais, onde é a costura, ó. Costura com costura, tá vendo? Ó, costura do forro com costura da pelúcia. Vou juntar e vou clipar tudo isso, ajuntando os dois. Juntei as duas laterais, agora eu acerto todo o resto. O importante é ficar costura com costura na lateral, porque o resto vai bater certinho se você tiver cortado exatamente os 36 por 22 e 36 por 32, igual eu pedi na lista de material. E não tiver esticado o seu material, tá? Ó, clipei tudo. Então, aqui dentro, tá, a parte principal do forro tá voltada pra parte principal da pelúcia, ó. Frente com frente. Essa parte que você tá vendo aqui é o avesso do forro. Tanto que olha a costura do avesso do forro aqui, ó. E a costura do avesso da pelúcia aqui, tá? Agora eu vou costurar com o pé de máquina todo o contorno disso. Ponto pequeno também, pra não aparecer do lado direito. Vai jogando a pelúcia pra dentro, pra pelúcia não ficar presa na costura. Tá vendo essa pelúcia que tá pra fora assim, ó? A gente empurra ela lá pra dentro.
termino com retrocesso, onde eu comecei. Então, eu costurei, ó, toda a boca. O que que eu fiz aqui? Eu juntei o forro com a parte de fora. Na hora que eu fiz isso, eu vou mostrar pra você, vou desavessar aqui pra você ver. Ó, o meu forro, minha estruturação continua aqui, bonitinha, tá vendo? Eu vou mostrar pra você que a parte do forro ficou menor do que a parte de fora. Isso porque eu vou virar um pedaço dessa pelúcia pra dentro, pra fazer o acabamento aqui dentro, ó. Na hora que eu jogar aqui pra dentro, eu quero que 5 centímetros da minha pelúcia entre pra cá. Então, vai ficar assim, ó, a boquinha. Olha, que coisinha mais fofa. Vai ficar assim, a boquinha, aparecendo aqui dentro, ó, pelúcia. Por isso, essa medida de 10 centímetros maior. Que eu quero que vire aqui pra dentro 5 centímetros da minha pelúcia, tá? Desta maneira, como eu coloquei esse prendedorzinho aqui com 8 centímetros para baixo, ele não entra e ainda sobra um espaço para eu colocar os meus ilhoses, que vai ser onde eu vou prender, passar o meu cordão de fechamento aqui, tá? Agora fica a seu critério, se você vai colocar um botão de imã aqui ou não. Se você for colocar o botão de imã, ele tem que pegar só a parte de dentro aqui. Ele não pode jamais pegar a parte de fora da pelúcia. Tem gente que prefere o fechamento com botão de imã aqui também pra dar uma força a mais, né? Eu não acho necessário, porque essa é uma bolsa saco, que fica tudo soltinho lá dentro. No caso, você carregaria necessaire com seus documentos aqui dentro e vai fazer o fechamento com a corda. Mas se você quiser colocar um botão de imã aqui, você pode colocar. Então, vamos colocar, né, para você ver como que é. Eu vou utilizar o botão de imã tradicional, que é esse que tem uma parte com imã e que dobra atrás, tá vendo? E a outra parte sem imã, que dobra atrás, ó. E os dois arremate da parte de trás. Você vai encontrar o meio da bolsa. E vai colocar aqui dentro, na parte da pelúcia mesmo. Ou você pode colocar na parte do forro. Vou colocar na parte do forro para você conseguir ver. Porque se eu colocar na parte da pelúcia, você não vai enxergar daí, tá? Então, eu pego aqui, ó, o gabarito, que é essa parte de terminal. Coloco aqui no meio da bolsa. E marco. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e já mostro pra vocês. Olha aqui, ó. Eu fiz a marcação na parte do forro, porque eu quero deixar livre a pelúcia aqui. Então, a minha bolsa vai fechar aqui na boquinha do forro, tá? E agora, eu vou fazer um cortezinho nisso com a tesourinha. Você pode usar abridor de casa, você vai nessa marcação e faz uma aberturinha. Lembrando que, olha, eu tô sem fundo, então nem sei pra que eu ainda tô com esse negócio virado assim. Ó, onde eu risquei, vou fazer um pequeno corte. Dos dois lados. Coloco o botão de imã de um lado. A gente não, nessa bolsa ainda não tem direito e avesso, porque a gente não tá colocando etiqueta, né, do lado de fora. Nesse modelo, eu colocaria uma etiqueta bandeirinha aqui dentro. Na hora do fechamento dessa lateral, que eu deixei a lateral aberta, eu colocaria uma etiquetinha bandeirinha aqui dentro. Eu tô colocando aqui o botão de imã sem mostrar vocês direito, porque botão de imã não tem segredo. Eu já ensinei em várias outras aulas, tá?
Ó, fechei aqui dentro. Sempre com essa abertura pra fora, ó. Importantíssimo essas aberturinhas ser pra fora, tá? Vou fazer a mesma coisa com o outro lado que não tem imã. Deixando sempre a parte de abotoar pra parte de dentro da bolsa. E aqui do avesso eu coloco o acabamento. Se quiser colocar um reforço a mais aqui dentro, um pedaço de sintético a mais, tem gente que gosta. Mas como a bolsa é uma bolsa pequena e leve, não vai ter necessidade. Ó, então esse botão de imã ficou do lado de cá, esse do lado de cá, e os dois, na hora que tiver com a bolsa na posição certa, ele vai prender um no outro. Se você não usar esse botão, dá até para você usar essa bolsa como dupla face. Não nesse caso que eu tô usando aqui como forro o nylon, mas na bolsa de sintético que eu mostrei no início da aula, dá pra gente usar ela dupla face. E depois eu vou mostrar isso pra vocês. Então aqui, ó, agora ela já tá abotoadinha aqui, ó, tá? E botão de imã é muito tranquilo, é só encostar que ele já botou. Agora a gente precisa marcar o lugar para colocar os ilhoses. Então o que que você vai fazer? Você vai abrir aqui, nessa lateral onde tá essa pontinha aqui de prender, entre ela e o topo aqui, você vai fazer 2 cortezinhos para colocar o ilhós, tá? Um de um lado, um do outro. Pode ser com 2 centímetros de distância um do outro. Logo acima desse pontinho que você colocou para pendurar sua alça. Eu vou até abrir aqui de novo, ó. Que fica mais fácil da gente visualizar. Porque 5 centímetros vai ficar para dentro. Então, você não pode esquecer que dessa parte aqui, ó, 5 centímetros vai ficar para dentro da bolsa. Então, você não pode colocar esse ilhós nesses 5 centímetros. Então, esse ilhós tem que ficar aqui e aqui. E eu vou cortar esse espaço para poder passar aqui o meu ilhós. Como não tem jeito eu fazer isso, vou fazer do avesso para você ver melhor. Como não tem jeito eu fazer isso desenhando direitinho, eu vou vir aqui pro avesso, que do avesso eu consigo ver melhor, porque eu não estou cortando a costura. Então aqui, ó, onde tá a costura, dá para eu ver onde tá meu pingolim de prender a alça. Eu meço aqui que 5 centímetros vai ficar para dentro da bolsa. E abaixo disso eu posso fazer o desenho. Tinha que ter uma canetinha aqui para facilitar. Mas eu vou fazer o desenho de lápis, de um círculo de um lado. Passo 2 centímetros no círculo do outro lado. Aqui tá o pingolinho, ó. Acima dele eu fiz um círculo aqui e um círculo aqui. Você não vai conseguir ver direito porque a pelúcia é estampada. E vou cortar esse círculo. Eu tenho que cortar esse círculo com a tesourinha, porque ele é grandinho para eu poder cortar com o meu furador. Então eu faço aqui, ó, um cortezinho com a tesourinha, minha unha aparecendo aqui, tá vendo? Não pode ser grande porque o meu ilhós é pequeno. E porque aqui já vai espichar um pouquinho. Então, eu faço uma bolinha aqui de 0,75 centímetros, porque o meu ilhós tem 1 centímetro. Então, a minha bolinha tem que ser menor do que o ilhós, para na hora que o ilhós entrar aqui, ele estica um pouquinho o sintético e não fica de fora. Agora, do outro lado, a mesma coisa. Vou medir 5 centímetros. E entre a minha argolinha de prender a alça e entre os 5 centímetros eu vou fazer 2 bolinhas. Que sinto muito, vocês não vão conseguir ver. Vou tentar mostrar de novo. Aqui, ó. Fiz uma bolinha aqui, uma bolinha aqui.
O pingolim tá aqui embaixo, de prender a alça, e 5 centímetros tá pra cima. E agora eu vou cortar isso de novo. Aí eu vou colocar o dedo aqui pra você ver exatamente a altura, tá? Coloca a mão assim por dentro pra cortar e não cortar o outro lado da pelúcia. Simone, eu não tenho ilhós. Eu quero muito fazer essa bolsinha para minha sobrinha. Então, você faz um caseado, tipo casinha de botão, que dá certo também. Deixa eu colocar o dedo aqui, ó. Olha onde ficou os buracos. Aqui, ó, é o meu prendedor da alça e aqui em cima tá os 5 centímetros que vai ficar para dentro. Aqui os meus buracos onde vai passar os ilhoses. Quando eu vou passar os ilhoses, eu tenho que passar, ó, a parte bonita fica aqui pro lado direito, como ela tá do avesso, eu coloco de dentro pra fora. Ó, de dentro pra fora. E tem que ser assim, de cabeça pra baixo, que a gente coloca ilhós. Então, vamos lá. Eu vou até ficar em pé, pra eu ficar mais perto de você. Então, do lado de cá, eu coloco a parte principal. Cuidado para você não prender parte que não é para prender. E não esticar muito o material, senão sua pelúcia sai fora. Aí você pega a outra parte, que é essa lisinha aqui, ó. Tô até com duas aqui na mão. Essa daqui, que é lisinha, para ficar do lado de dentro. Meu balancinho já tá com a matriz certa, já tá calibrado, eu prendo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e desviro para você ver. Olha que bonitinho. Aqui, esse narizinho que você tá vendo é onde vai pendurar a alça, ó. Tá? E fica os 2 ilhós aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Prontinho, rebite colocado, vou desvirar pra gente ver. Eu tô assim, ó, virando e desvirando a bolsa toda hora pra você conseguir visualizar, tá? Então, de um lado ficou assim, ó, a costura tá no meio. Do outro lado ficou assim, a costura tá no meio, tá? Claro que se você não tiver, você pode fazer caseado, um buraquinho caseado, pra não ficar desfiando. Aqui o meu rebite já protege contra esse desfiado. Agora sim, a gente pode colocar o fundo aqui, ó. A gente já colocou o ilhós, a gente deixou sem fundo para facilitar essa colocação do ilhós, tá? A gente vai, então, voltar pro avesso de novo para a colocação do fundo da bolsa. Gente, a bolsa tá praticamente pronta, o que vai faltar são só as alças. Muito legal, né? Então, no fundo, a gente também vai achar o meio das duas pontas mais estreitas, das duas pontas arredondadas. E vamos colocar o fundo igualzinho a gente colocou aquela hora a parte de lá. Como eu considerei a parte brilhante o principal, aqui eu tenho que colocar o brilhante pra dentro. Então, primeiro, eu faço a junção desse pique que eu fiz com a lateral onde tem costura. Depois a junção com a outra lateral que tem costura. Pra ficar bem meiado, sabe? E depois eu passo o clipe em todo o resto, acertando tudo. Prontinho, tudo clipado. Agora eu vou costurar. Tomando cuidado de pegar as duas camadas, tá bom? Lembrando que eu tô costurando o lado avesso. A gente não vai costurar esse fundo do lado direito. E pode costurar ele todo, porque a gente tem uma outra abertura separada para desvirar a peça. No caso da pelúcia, seria bom colocar vivo na parte de dentro aqui, ó. Porque na parte de fora ia ficar feio o vivo na pelúcia. Então, você quer um fundo mais estruturadinho, você coloca o vivo nesse fundo aqui. Na parte de dentro, vai ficar bem bonitinho, tá? Eu gosto muito. Então, aqui, ó, a gente agora vai pegar essa lateral que a gente tem e vamos desvirar a nossa peça por essa abertura lateral que a gente deixou.
Foi fácil, tá vendo? Porque não tem estrutura. A bolsa é para ficar uma bolsa macia e não uma bolsa rígida. Também por isso eu coloquei um forro resinado, para ela não ficar tão mole, já que a gente não colocou estrutura, só no fundo. Agora, essa lateral que a gente deixou aberta, a gente já pode fechar. O que que eu faço? Eu dou continuidade na dobra dela aqui, ó, de onde eu comecei a costura e terminei a costura. Eu dou a continuidade na dobra que ela já vai fazer pra mim, porque seria a costura que eu já teria feito. Vou clipar e vou fazer uma costurinha à máquina mesmo. Eu não faço esse fechamento aqui com ponto invisível, costura na mão. A máquina mesmo, ponto pequenininho, bem na pontinha. Então vai ser meio pé de máquina. Eu venho fechando essa lateral. E se você for colocar a sua etiqueta bandeirinha, você coloca aqui agora, ó, antes de fechar, tá? Então, ó, a parte de dentro que bonitinha que tá. Eu empurro ela pra dentro. E eu quero que esse fundo encoste no outro fundo. Então, eu ajeito aqui meu fundo para ele encostar lá no outro fundo. Desta forma, vai entrar 5 centímetros da pelúcia aqui pra dentro. Deixa eu ver se tá encostando, se dá pra descer mais. Tá vendo que tem pelúcia aqui pra dentro, ó? É mais ou menos 5 centímetros de pelúcia que fica aqui pra dentro. Ó, abotoei, tá certinho, ó. Abotoei, deu certo, tá? Lembrando que o botão só pega a parte do forro, não pega a parte aqui de fora, tá? Não pode prender essa parte, porque na hora que eu colocar o cordão, eu preciso enrugar aqui assim, ó, tá bom? Pra ela virar boquinha saco. Nós vamos passar, então, o cordão. Para passar o cordão, a gente vai precisar de alguma coisa rígida para ajudar o cordão a passar. Eu tenho aqui um fio, que era um cabo de celular. Eu vou passar junto com o meu cordão aqui. Vou pegar um pedaço de fita crepe. Peguei meu fio, ó, só para ficar mais rígido, porque o cordão sozinho, a gente perde ele lá dentro, dá um trabalho. Então, eu vou prender aqui uma ponta na outra, uma ponta do fio na ponta do cordão. Peguei um cordão de 1 metro e vou enfiar aqui, ó, nesse ilhós. Quando eu enfiar ele aqui, ele tem que dar a volta e sair do lado de cá. Não tem 2 ilhoses? Então, eu vou enfiar ele por esse e tirar ele por esse, tá? Então, aqui, ó, eu passei, eu acelerei um pouquinho o vídeo porque demora um pouco para poder passar tudo, né? Aí eu passei e agora eu vou retirar aqui a fita crepe que eu usei. E vou retirar só o meu fio. Vou puxar o meu fio aqui, ó. Tirei meu fio, tá? Que eu vou usar ele de novo agora para passar o outro lado. Mas para que não dá problema, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um nó aqui, porque aí enquanto eu tô passando o outro lado, aqui não vai sair. Porque já pensou, enquanto eu passo o outro lado, esse aqui sai? Vai me dar um trabalhão, né? Então agora eu vou passar de novo, pegar meu fio de novo, passar a fitinha nele de novo, pegar a fitinha nova para ela não correr o risco de descolar quando estiver lá dentro. Vou usar o mesmo fiozinho, tá vendo? É fio de luz. Eu tô usando aqui um fio de um carregador de celular estragado. Agora a gente vai fazer do outro lado, ó. O outro lado, onde ainda não tem nenhum cordão.
A gente passa por um lado e vamos caminhando até sair aqui de novo, tá? Da mesma forma. Pronto, o outro lado passado. Vou até abotoar aqui. Dá uma rotada nela nesse momento que a gente tá passando, mas esse material não tem problema. Ó, aí o que você vai fazer? Vai deixar os dois lados certinho um com o outro. Aí aqui você pode colocar alguma bolinha, algum detalhe, alguma coisa de madeira, alguma pérola. Eu vou dar só um nó. Então eu coloquei os dois bem certinho. E tô dando um nó aqui. Você pode fazer esse acabamento da alça como você desejar. Essa daqui é uma peça rápida e simples. Então, o acabamento dela é simplesmente assim. Mas você pode colocar aquele prendedorzinho aqui, para poder, na hora que prender aqui, ó, os prendedorzinhos ficam aqui, não deixando ele voltar, tá? Você pode... Acho que eu vou até fazer um com vocês, para vocês verem como que é. Pode colocar uma bolinha, né? Vou fazer um prendedorzinho com vocês para vocês verem como que é. Mas olha aqui, ela já botou aqui no meio, já tá botoadinha, ó. E fica mais fechadinha. Aí franze aqui, fica a coisinha mais fofa, olha. Imagine ela cheinha. E a gente ainda nem colocou o rabinho. Pra gente fazer o prendedorzinho daqui, eu vou cortar um pedacinho de montana mesmo. Só pra facilitar, tá? Pode ser 5 por 4, tá ótimo. Você pode costurar mais na parte de baixo aqui. Você tem uma distância boa. Conseguir visualizar. Empurre o barbante bastante para o lado para garantir que não vai costurar ele. Se costurar, desfaça a costura e faça de novo. Ó, não costurei o barbante agora. Olha aqui, ó. Caminhando para os dois lados, tá vendo? E isso também ajuda a fechar a boquinha. Você vai ver quando a bolsinha estiver cheia, que luxo. Mas ainda falta um detalhe fofo, gente. Aqui, ó, na boca da bolsinha só vai ter pelúcia, você não vai ver o forro. Porque tem 5 centímetros aqui de pelúcia aqui pra dentro. Então, quando você abrir aqui... e abrir aqui, você vai ver mais pelúcia lá pra dentro. Então, olha que fofura, gente. Quando você puxa um lado, quando você puxa o outro, você não vê forro. Que lindinha. Agora a gente vai fazer o rabinho. Ó, que delícia. Vamos fazer esse rabinho? A gente vai pegar, então, o 15 por 15, que a gente já deixou preparado. Uma agulha grande. Vou pegar a linha, vou pegar um pedaço bom de linha. A linha aqui é importante, essa linha bem forte, então eu tô usando nylon 60. Você pode usar uma linha de algodão mais grossa, importante ser uma linha que não vai arrebentar. Eu vou usar a nylon 60 dupla, tá? Ó, dei um nozinho aqui na pontinha, deixando ela dupla. E vou começar por uma das pontas. Eu escolho uma ponta, sempre do lado de dentro para fora, e vou fazer um fuxico. O que é isso? Esse zigue-zague aqui, ó. Deixa eu chegar mais perto. Eu começo enfiando o avesso. E saio fazendo um fuxico, ó, um zigue-zague.
com a agulha. Vai e volta, vai e volta. Acabou o espaço da agulha, você puxa. De novo, vai e volta. Igual a gente faz aqueles chaveiros de pompom. A diferença é que nesse aqui não tem argolinha para você prender. No chaveiro de pompom tem uma argolinha que a gente prende ele como chaveiro. Esse daqui não precisa. É bem rapidinho, tá vendo? Pontos largos de mais ou menos 1,5 cm. E acaba onde eu comecei. Aí, na hora que eu puxar aqui, ó, ele vai ficar do lado avesso. Mas eu viro ele pro lado direito. Então, eu puxo e vou encher de plumante. Eu peguei plumante demais. Isso aqui é fibra siliconada, você pode usar manta acrílica. O que você tiver aí. E a gente não vai encher demais, porque a gente não quer que ele fique redondo. A gente quer que ele fique achatadinho. Então, se você encher demais, ele fica muito redondo. Eu quero ele assim, ó, mais achatadinho aqui. Então, esse tanto que eu usei tá bom. Agora, eu vou fazer uma costurinha aqui atrás, só fechando isso, para o meu plumante não sair. Então, eu puxo a linha, faço costuras de um lado para o outro. Ó, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Para esse plumante não cair. Isso também ajuda no formato dele. Ó, já fiz uns pontos aqui. Como essa parte vai ser costurada na bolsa, eu não preciso de muito. Então, eu já vou pegar aqui a minha bolsa. Vou abrir ela aqui para eu ver o meio. Pra eu achar o meio. A gente pode escolher qual vai ser o lado da frente, qual vai ser o lado de trás. Os dois estão idênticos. Eu gosto sempre de deixar a parte do imã para trás, então eu vou considerar essa parte que tem imã para trás e a parte que tem o botão sem imã para frente. E vou achar aqui uma parte aqui embaixo para ser o meio. Olha aqui, onde vai ficar meu rabinho. Vou virar para mim para eu ver se esse é o meio. E na hora que eu costurar ele aqui, eu tenho que ter cuidado de não pegar o forro, tá bom? Então agora eu vou costurar ele aqui, tomando cuidado de não pegar o forro. Então, eu costuro bem firme, por isso que é importante a linha ser firme. Ó, você costura todos os lados do seu pompom, para garantir que não vai aparecer nada, e deixa um pedacinho de linha para você fazer o arremate. Como que é o arremate? Você vai passar aqui por dentro, e vai passar por dentro da última linha. Ó, faz isso 2, 3 vezes, que já vai tá bom. Por isso que você tem que cortar a linha de um tamanho suficiente. Vamos voltar o forro lá pra dentro. De modo que a boquinha aqui, ó, seja só pelúcia, ó, tá? Olha o meu rabinho, gente. Essa cor não ajuda muito a ver o rabinho, né? Mas o meu sintético clarinho tá pouco. Eu quero deixar ele pra aula da mochila.
eu tenho que encher ele para você ver essa bolsinha cheia. Que luxo, que amor. Mas tá dando pra ver que fofa, não tá? Então, este rabinho aqui, eu deixo pro lado do corpo assim, ó. É como se o meu coelhinho tivesse de costa. Porque se eu colocar ele assim, não vai dar pra ver o meu rabinho, né? Então, agora o que falta? Alça. Vamos fazer a alça. Para a alça, nós vamos utilizar 2 partes de 40, 2 mosquetinhos. Uma parte eu já coloquei o mosquetinho e a meia argola, 2,5. Na outra parte eu vou colocar agora. Como que eu faço? Eu pego um elo e abro ele. Meu alicate não tá aqui agora, eu vou abrir com a tesourinha mesmo. Eu venho aqui no elo, ó, coloco a tesourinha aqui e abro o elo. Vou pegar meu mosquetinho, coloco aqui, pego o alicate, qualquer alicate, menos de unha, né? Alicate ferramenta, tá bom? E vou fechar o elo de novo. É bem facinho. Então, desse lado já tem um mosquetinho de 1 centímetro. Do outro lado, eu já tenho um elo aberto aqui, eu vou aproveitar ele. Eu vou colocar a meia argola. Pro lado da corrente fica a parte redonda da meia argola. Eu vou fechar aqui também. Então, aqui, ó, pro lado da corrente fica a parte redonda da meia argola. E aqui eu vou colocar um acabamento, que também vai ser de montana, mas você pode usar outro sintético. Que eu cortei aqui, ó, 20 por 20. Pode ser 22, 20, tá? Vou passar cola nas 2 tiras. Então, eu cortei uma 20 por 2,5 e uma 20 por 3. Vocês sabem que quando eu faço alça no montana dupla, eu faço assim. Então, esse tem 2,5, que é o tamanho da meia argola. Esse daqui tem 3, porque depois eu vou acertar ele com de 2,5 para ficar bem retinho. Vou colar um em cima do outro. Pode esperar secar mais, tá? Que na aula, porque a gente não tem tempo para isso. E nós vamos costurar. Ó, costurei com retrocesso, costurei antes de cortar o excesso. Agora eu corto esse excesso do que estava maior, para ele ficar certinho com o de 2,5. Porque se eu cortasse os dois 2,5 e fosse colar um certinho no outro, ia dar mais trabalho. Eu prefiro perder meio centímetro e fazer assim que fica mais perfeito o acabamento. E os dois ficam retinho um com o outro, tá? Agora eu vou pegar aqui, ó, uma meia argola. Vou colocar essa alça aqui dentro. Aqui o ideal é rebitar, não fazer uma costura, sabe? Colocar um rebite aqui. Então, eu tô colocando a alça de um lado, a alça do outro. E aqui eu vou rebitar. Tá? Vou rebitar aqui, ó, que eu dobrei ela aqui, tá vendo? Por isso você pode fazer um pouco maior do que 20 centímetros. Vamos considerar aqui 25 centímetros, tá? Porque aí fica mais confortável no ombro. Na lista de material, eu vou colocar 25 centímetros para vocês. Vou colocar aqui um rebite e já volto. Então, ó, está aqui a nossa alça, já rebitei. Então, o que é que a gente faz? A gente coloca um mosquetão de um lado, nessa argolinha que a gente deixou aqui, ó, separadinha, só para alça. Tá bem firme. E do outro lado, outro.
para ser a nossa alça de ombro. Ó. Cadê o rabinho? Olha o rabinho. Tá vendo o rabinho aparecendo aqui? Na hora que você estiver usando a bolsinha, ó. O rabinho tá aparecendo aqui. Se você quiser colocar uma alcinha de mão, você pode fazer com 40 centímetros, deixar penduradinho aqui, dando esse charme. Principalmente se não tiver rabinho. Aí vai ser um detalhe mais fofo na bolsa. Deixando a alcinha de mão aqui, ó, penduradinha. 40 centímetros também, ó. Eu acho que ficou linda ela assim. Ou você pode fazer ela de pérola. O que vocês acharam dela assim? Com os barbantes aqui do lado. A alça de ombro removível. Você pode usar ela só como alcinha de mão. Vamos fazer, então, uma alça de mão com barbante. O que eu faço? Linha de pescar. Essa daqui, ó. Linha de pescar 0,60 que eu uso, tá? Ela é bem forte. Eu amarrei aqui ela no mosquetão. Cortei 50 centímetros dela, porque tem essa parte que amarra aqui, ó. Vou queimar a pontinha dela aqui para ela não descolar, não desprender. E vou colocar um monte de pérolazinhas. Eu tenho um saquinho aqui, ó, cheio de pérolazinhas brancas. Você pode escolher branca, preta, cor de pérola. Tem pérolazinhas de todas as cores. O importante é que primeiro você tem que colocar o mosquetão de um lado, para essa pérola não ir saindo do outro lado, à medida que você for colocando ela aqui, tá? Você vai colocar deixando um espaço suficiente para você amarrar o último mosquetão no final. Daqui a pouco eu falo quantas eu gastei. Então, eu coloquei aqui 40 pérolas. Essa pérola tem aproximadamente 1 centímetro cada, um pouco menos, mas com os mosquetões ela vai ficar com 40 centímetros. E é o tamanho que eu quero para minha alça. É quase 1 centímetro a pérola. Aí eu tenho que conseguir dar um nó aqui no final, ó, bem apertadinho. Ó, um nó bem apertadinho, para a pérola ficar bem juntinha. Se você tiver com medo de arrebentar, você pode usar uma linha de nylon dessas de pescar, mais grossa. Ou pode usar ela dobrada no meio. Eu tô usando ela única mesmo, porque é uma alcinha de mão que não vai carregar peso, é só pra você segurar a bolsa perto do corpo. Dei 3 nós, vou queimar a pontinha. E aqui eu tenho, ó, uma alça bem firme, ó. Então, eu vou trocar agora essa alça de mão por essa, tá? A de ombro, eu acho que o ferro fica bem melhor, porque é ela que vai carregar o peso. Mas pra de mão, eu acho que fica um detalhe bem bonitinho se ela for de pérola. Talvez você não queira colocar... Aí você vai usar aqui, ó, o mesmo lugar que você colocou a alça de ombro, você vai colocar a alça de mão. Na mesma argolinha. Ai, eu amei. Eu amei. Ficou parecendo uma coelha perua chique. Gente, que luxo. Eu amei. E no ombro fica essa parte, não machucando o ombro da cliente. Essa alça fica com aproximadamente 1 metro, que é o tamanho de uma alça padrão não regulável, tá? E essa mesma alça eu posso usar na outra bolsa. Então, vou deixar essa daqui só com a alcinha de mão. Olha, que luxo. Olha o meu rabinho. Tá dando pra ver o rabinho, ó? Então, vamos ver nessa daqui a alça. Aqui também você pode fazer aquele acabamento aqui, tá? Que eu não fiz ainda. Agora eu vou colocar a alça de mão.
A alça de mão sempre fica assim pra frente. Nessa daqui vai combinar muito por causa do coração de ilhós. Olha a alça de ombro como é que ficou. Então, essa aqui eu fiz ao contrário. O tamanho pequeno de 22 por 32 ficou do lado de fora. E o tamanho grande ficou do lado de dentro, que é o 32 por 36, tá? Aí, como nessa eu não coloquei botão de imã aqui dentro, eu posso usar ela dupla face. Então, eu vou mostrar pra você que eu posso virar ela e usar o lado de dentro dela como principal. Que eu não coloquei botão de imã. É só eu virar tudo aqui, ó. Que como o forro dessa aqui é também o material principal, que eu usei essa juta chique, ó, pra fazer o forro. Se eu virar ela aqui, ela vai virar tipo a do coelhinho. Vai ficar uma beirada da juta pra dentro. O forro vai ser o sintético principal. Olha que luxo. Aí você tem uma outra bolsa. Tá vendo? Para usar ela assim, você tem que colocar também ilhós do lado de cá. E retirar, desfazer esse nó daqui e passar a alça por aqui. Tem que explicar isso para cliente. Você tem que colocar ilhós também do lado de cá, para você usar ela como dupla face. Aí ela teria ilhós, tanto aqui dentro quanto aqui fora, para você poder regular ela. Porque não dá para puxar aqui por dentro, ó. Se puxar aqui para dentro, não fecha. Mas você conseguiria usar ela dupla face, não é uma ótima ideia? Porque os dois lados ficam muito bem acabados. Olha que bonitinho. E aqui na ponta, olha, que lindo. Então, aqui você já teria uma segunda bolsa. Lembrando que teria que colocar outros ilhós aqui, para que essa alça possa ser transferida aqui para fora, tá? Tá lindo, não tá? Então é isso, pessoal. Deixa eu tirar esse óculos, porque eu já tô cheia de orelha. Então tá aqui a nossa bolsa, que se tivesse ilhós aqui poderia ser usada também dos dois lados. Fica a dica aí pra vocês, tá? Com a alça de ombro, a mesma que eu usei pra outra bolsa, eu deixei pra essa, pra não ter que fazer duas em uma aula só. Ela aqui ficou com a juta chique do lado de fora e o principal do lado de dentro, mas você viu ao contrário que linda que ela tava. E a nossa lindezinha bolsa coelho de rabinho. Rabinho todo fofinho, achatadinho assim, ó. Olha que gracinha, gente. Ai, eu tô apaixonada. Dá pra usar assim ou dá pra deixar só essa alça penduradinha e usar de ombro, tá? Igual eu ensinei. Gostaram dessa aula? Então vai ter também a aula da mochila para quem for membro, que eu tô inaugurando o meu Seja Membro. Então vou ensinar a aula da mochila de coelhinho, que vocês vão amar a aula e vai ser um preço bem baratinho. Então amanhã já vai estar sabendo sobre o Seja Membro. Eu faço uma aula apresentando a mochila e fazendo a propaganda para você ver se vai querer ou não. Mas não vai ser só essa mochila, todo mês vai ter um projeto exclusivo para quem for membro aqui do canal, tá bom? Então fica por dentro aí que eu vou vir com as novidades do Seja Membro e com a nova peça que eu quero ensinar, que é a mochila coelhinho, que tem pulos do gato para outros modelos de mochila. Assim como eu ensinei essa bolsa saco aqui de coelhinho, você consegue fazer ela em qualquer sintético ou um tricoline. Então eu vou ensinar também a mochila de coelhinho que dá para você fazer em outros materiais, com várias dicas e pulo do gato, tá bom? Então, beijo, tudo de bom para vocês e aguarde as novidades, eu tô muito feliz. Tchau!